número 126. Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Que Deus nos abençoe pela sua boa e poderosa palavra. Nós vivemos dias maus, dias em que o ânimo da nossa vida, a força e a energia da nossa alma tem o desejo de fugir de nós. Nós vivemos dias confusos, dias perplexos, dias de confusão de informações. A verdade absoluta da manhã é a mentira completa à noite. Aquilo que de manhã acordamos e ouvimos e era a mais errada das informações, quando chega-se a noite ela confirma que aquilo que ouvimos sim era verdadeiro, e a confusão ela se instala no nosso coração. Quando a confusão ela se instala no nosso coração, ela tem como uma característica trazer desânimo. A pessoa que está confusa é uma pessoa desanimada. A pessoa confusa é a pessoa que ela se desanima quanto ao hoje, quanto ao futuro da sua vida. A pessoa desanimada é a pessoa que não vê mais a necessidade de continuar lutando, ela não vê mais a necessidade de continuar se empenhando, ela não vê mais a necessidade de se esforçar. Um aluno que está indo muito mal no seu curso, um aluno que está fraquejando, um aluno que está se sentindo fracassado na sua jornada, ele perde o ânimo, e por perder o ânimo ele perde a velocidade, e por perder a velocidade ele perde o ritmo, e por perder o ritmo ele perde o curso. Por isso, nada que nós perdemos definitivamente na nossa vida, nós o perdemos num instante ou por uma única decisão errada da nossa vida. As decisões elas vão se acumulando e acumuladamente elas chegam contra nós, e como essas decisões elas trazem tristeza com elas nos desanimam. Esse texto ele é um texto bastante interessante porque o contexto dele é o retorno do povo de Israel do cativeiro na Babilônia. O povo foi cativo durante 70 anos na Babilônia, e depois desses anos, Deus, por misericórdia e graça, vai ao encontro desse povo e o restaura, vai ao encontro desse povo e o cura. Então tira esse povo, tira essa nação da tristeza, do sofrimento, e encaminha esse povo à alegria, ao júbilo, à festa, a alegria, a vitória, ao contentamento, a perceber Deus agindo em toda e qualquer situação. Por isso, quando nós lemos o Salmo de número 126, ele nos apresenta um contexto, e ele nos apresenta na descrição do povo em pelo menos três maneiras e três momentos: o passado, o presente e o futuro. O versículo 5 e o versículo 6 fala do futuro do povo, e quando eles olham para o seu futuro, mesmo que de uma forma incerta, porque o futuro ele gera em nós incerteza. Quem de nós, vivendo os dias confusos e caóticos que estamos mergulhados, tem absoluta certeza daquilo que lhe acontecerá? Quem de nós que estamos juntos hoje, celebrando o Senhor nesta hora, temos a mais completa e nítida certeza que juntos estaremos amanhã? A incerteza ela faz parte e reina na nossa vida por uma razão muito simples: nós somos imperfeitos, nós somos pequenos, nós somos falhos, somos gente, e gente não só erra, falha, como gente não conhece o futuro.
Eu e você, como característica da nossa humanidade, nós não sabemos o que nos trará o sol. Nós não sabemos o que o dia de amanhã nos trará. Nós não sabemos e não temos como precisar que amanhã nós faremos ou não faremos algo. Aliás, Tiago, muito à frente, ele diz no seu livro: tolo é aquele que diz: amanhã acordaremos, sairemos daqui, iremos para tal cidade e lá negociaremos, e lá teremos lucro, e lá enriqueceremos, e lá cresceremos. Tolo é essa pessoa, porque nós não sabemos o que nos trará o sol. Nós somos como uma nuvem, nós somos como um conto ligeiro, nós somos como a fumaça que rapidamente se dissolve, se dissipa e desaparece. Portanto, quando eles olham para o futuro, eles se sentem desafiados a sair, a semear, ainda que precisassem regar o solo, ainda que precisassem começar tudo de novo, ainda que precisassem lutar, ainda que precisassem conhecer de novo a terra, a sua terra natal. Para muitos era um retorno para sua terra, para suas origens, para sua cidade. Para muitos que nasceram no cativeiro, era reiniciar a vida, começar do zero. E talvez a sua situação, o seu ânimo seja exatamente esse. Será que é tempo de eu recomeçar do zero? O que na minha vida eu preciso recomeçar? O que na minha vida eu preciso restaurar? O que na minha vida eu preciso reaver? O que na minha vida eu preciso trazer de volta para que a minha vida volte a ter sentido? Por isso, o Salmo 126, se fôssemos dar a ele um título, eu creio que um título próprio entre tantos seria o ânimo que vem de Deus. Deus é o Deus que nos anima, Deus é o Deus que enche a nossa alma de vida, de vigor, de alegria e de força. Esse é o Deus que nós servimos e o Deus que nós amamos. No versículo 4, portanto, o salmista diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É uma invocação, é um clamor, é um pedido dado do fundo da sua alma, do seu coração, pedindo que Deus, nesse tempo tão difícil que eles viviam, Ele mostra a sua necessidade. A necessidade do povo é interessante, porque no meio de crises, as pessoas, quando as crises passam, as pessoas correm atrás de outras necessidades. Correm atrás de necessidades financeiras, necessidades físicas, necessidades intelectuais, necessidades culturais. É interessante e desafiador para a nossa mente pensarmos que as pessoas creem que esses dias voltarão ao normal, ou que a vida voltará ao normal diante da crise do cenário que nós estamos mergulhados, quando você tiver a liberdade plena e total de sair da sua casa a hora e com quem quiser, e ir até um shopping, ir até uma loja, e poder andar na rua, e poder ir para outra cidade, e poder curtir um fim de semana, talvez no litoral com a sua família. E as pessoas creem que isso é voltar ao normal. Voltar ao normal é quando as pessoas pararem de sofrer. Voltar ao normal é quando as pessoas pararem de morrer. Voltar ao normal é quando os médicos não estiverem desesperados para voltar para sua casa sem poder voltar, com medo de infectarem a sua família. Isso será voltar ao normal. É interessante que diante da crise que o povo de Israel estava, o desejo deles era realmente voltar ao normal. Voltar para sua terra, voltar para sua parentela, voltar para aquele chão do qual eles nasceram, voltar para sua nação e poderem viver e adorar e cultuar o seu Deus com toda alegria, com toda a variedade de instrumentos, como nós lemos lá no Salmo de número 150. Esse era o desejo deles, voltar ao normal. Mas para que eles voltassem ao normal, eles tinham que cumprir alguns caminhos. E o primeiro deles foi pedir, clamar a fonte certa de restauração. Versículo 4, nós vemos eles apontando a maior das necessidades. Restaura, mas restaura ao Senhor.
eu não sou capaz de restaurar a minha vida. Eu não sou capaz de dar ânimo ao meu coração. Eu não sou capaz de dar uma voz e liberar uma palavra que seja tão poderosa, que tire toda a amargura, que tire toda a negritude da nossa alma e nos faça viver docemente na presença do Senhor. A palavra do homem nada é. A palavra do homem é apenas uma palavra, mas quando Deus ele fala, o céu, a terra e o inferno tremem e temem. Por isso, nós temos que cumprir aqui algumas verdades que o texto nos apresenta para sermos assim abençoados. A primeira lição que nós tomamos do Salmo de número 126 é exatamente que um passado de vitórias não é garantia de um presente de vitória. Um passado glorioso, um passado cheio de júbilo, um passado de prosperidade, um passado de saúde, um passado de beleza, um passado onde as coisas pareciam todas estar no seu lugar, não é uma garantia de um presente cheio de vitória, cheio de paz, cheio de gozo, cheio de alegria. O povo saiu do cativeiro e voltou para sua terra depois de 70 anos. 70 anos o povo fora cativo naquela região. 70 anos eles não viram alento. 70 anos eles não sabiam o que seria. 70 anos de incertezas, mas eles tiveram um tempo de vitória. Eles antes dos 70 anos tiveram um tempo de êxito. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E eles ficaram como quem sonha porque eles não tinham como explicar o tamanho da bênção e da alegria que lhes estava proposta na sua vitória. Deus ele fez coisas tremendas, Deus fez coisas grandiosas, Deus agiu de forma portentosa e eles estavam alegres por isso, não pela ação deles, mas pela ação do Senhor na vida deles. As vitórias do passado não serviam para eles viverem vitoriosos no presente. E nós devemos fugir desse tipo de pensamento. Há muitos irmãos e irmãs que pensam que as vitórias do passado, o tempo de oração do passado, meu conhecimento do passado, a minha intimidade com Deus do passado, a palavra que eu ouvi semana passada, o texto que eu li na palavra semana passada, isso é o suficiente para eu viver o hoje. Deus renova a sua aliança, a sua graça e a sua misericórdia a cada manhã, exatamente para nos lembrar que a glória, a alegria, a bênção, o cuidado do ontem serviu completamente para ontem. Serviu totalmente para ontem. Por isso Deus, durante toda a palavra, durante toda a Bíblia, Deus tem alguns sinais e tem algumas comparações e tem algumas maneiras de nos ensinar. Voltando a esse tema da libertação, lembre-se comigo da libertação do povo num outro momento dramático da história de Israel, quando eles foram cativos no Egito. E depois de mais de 400 anos de cativeiro, já no deserto, já indo para a terra prometida, já se dirigindo a Canaã, eles pedem que Deus derrame sobre eles, ou eles pedem para que Deus lhes dê pão. E Deus, pelo seu amor, providencia o maná. E o maná, ele recebeu uma ordem para que ele fosse colhido. Coma, colha, coma o quanto você quiser hoje, não guarde. Mas alguns, cheios da incerteza, cheios do medo, cheios do receio de que aquilo não seria suficiente, cheios da certeza do ontem, cheios da glória do passado, eles guardaram o maná. Eles guardaram em potes aquele maná e os esconderam. Só que no outro dia, quando eles foram comer do maná, o texto de Êxodo diz que aquele maná estava pleno, estava cheio de vermes, estava apodrecido por conta da desobediência do Senhor. Deus, ele tem o pão de cada dia. Deus nos dá o pão nosso de cada dia. Por isso a oração do Senhor nos ensina e nos lembra que a nossa dependência de Deus é uma dependência constante, é uma dependência de um Deus que é fiel, e Ele se permite desafiar por nós, que não somos fiéis, a ver a fidelidade dEle. Por isso, querido, em nome de Jesus, eles estavam precisando de restauração, estavam áridos, secos como um deserto. Mas nós não moramos no passado.
Talvez a tua vida até ontem tenha sido uma vida maravilhosa, plena em todos os sentidos e aspectos. Talvez há um tempo atrás a tua família estivesse totalmente organizada, em paz e caminhando bem, caminhando para frente, mas hoje não. Mas nós nos guardamos e nos resguardamos no passado, como sendo uma camuflagem para os problemas de hoje. As vitórias do passado, elas são medidas mínimas do que Deus pode fazer hoje. As misericórdias de Deus de ontem foram ótimas, mas foram para ontem. Por isso a nossa intimidade com o Senhor, ela se renova também. Por isso a minha vida com o Senhor tem que ser uma vida de restauração. Ninguém se alimenta muito num dia só e deixa de se alimentar o resto da semana. Nós nos alimentamos muito bem hoje, mas amanhã é um dia de outro reânimo, é o dia de outro ânimo novo, é o dia de outra restauração. É por isso que quando temos fome e estamos fora de casa, nós nos dirigimos a restaurantes. São lugares que nos restauram. Nós devemos agir da mesma forma com o Senhor e suas bênçãos. Nós devemos sentir fome e sede do Senhor, como pessoas que estão no deserto. Deus, ele foi muito bom para comigo e para com você hoje, mas amanhã, quando a misericórdia dele se renovar, precisarei dele ainda mais. Uma segunda lição é que a sequidão, o deserto hoje, não é motivo de desânimo, mas de clamor. O deserto não é o lugar de nós desanimarmos. O lugar, biblicamente, o lugar do deserto é o lugar de nós clamarmos. Ao olharem para o presente e verem o deserto que estava instaurado na sua vida, eles não ficaram entregues, derrubados a uma nostalgia doentia, ao achar que a vida deles estava completamente destruída, em ruínas e sem expectativa nenhuma. Eles cobraram ânimo exatamente para clamarem a Deus por restauração. Por isso o deserto, e Deus nos encaminha ao deserto. Deus não nos leva ao deserto para nos consumir. Deus não leva-nos ao deserto porque nos amaldiçoou. Deus, ele não nos leva ao deserto porque ele quer ver a nossa fragilidade nos consumir, mas pelo contrário, Deus nos leva ao deserto para que a gente cobre ânimo clamando a Deus por restauração. Deus, ele pode nos livrar do deserto, e louvado seja o Senhor, porque na grande maioria do tempo da nossa vida nós não estamos no deserto. Mas por vezes Deus nos encaminha ao deserto, Deus nos direciona ao deserto, para que nós nos lembremos o quão grande Ele é, o quão grande é a sua libertação, o quão grande é o seu amor por nós, e o quão grande pode ser a sua ação em nos restaurar e nos fazer reanimados, mesmo no meio do deserto. A crise, ela mostra a sua carranca, a crise mostra o seu rosto feio, a crise mostra a sua pior face, mostra o seu pior lado, mostra o seu pior jeito. Mas em vez de nós ficarmos desalentados, em vez de nós nos escondermos, nos camuflarmos, nós devemos fazer como o salmista: orar, levantar, clamar e dizer: ó Senhor, restaura a nossa alma. Só assim nós seremos restaurados. Não é ficar mergulhado na profundeza tenebrosa de uma situação que nós não temos escolha de estarmos nela e não vemos como sair, mas usarmos essa crise profunda instalada ao redor da nossa vida para clamarmos ao Senhor como uma oportunidade de estarmos mais próximos do Senhor. É isso que o povo fez no Salmo 126. Usou essa oportunidade para clamar ao Senhor, levantou-se no meio do luto, abriu mão de todo aquele temor e terror e gritou: ó Senhor, restaura. Seu Senhor, a fonte da restauração da nossa sorte. Mas o texto prossegue dizendo que a restauração é uma obra exclusiva de Deus. A restauração é uma obra exclusiva de Deus. O salmista, ele clama, veja: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Nós não produzimos a nossa própria restauração. Nós não temos o poder, a capacidade, a autoridade de nós produzirmos a nossa restauração. O remédio para a minha vida, para a sua vida e para a igreja é o próprio Senhor.
não são coisas que Deus faça por nós, não são coisas que Deus nos dê, não são nem coisas que Deus nos livra, mas é o próprio Senhor em nossa vida, agindo em nós, através de nós e apesar de nós. Deus ele age apesar de nós, mostrando a sua grandeza e o seu amor. Correr atrás de novidades, abraçar doutrinas estranhas às Escrituras, longe de trazer uma revitalização para a igreja e para a nossa vida, adoece a igreja, adoece o nosso coração, deixa a igreja fraca ainda mais. As pessoas elas correm atrás de sinais, de maravilhas, de prodígios, de sentimentos, de arrepios, de emoções que nos dominem, nos contagiem, para que a gente possa provar para o outro que Deus falou comigo. Quando Deus fala comigo, eu sei. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o Espírito Santo fala, segreda o meu espírito e me diz, tu és meu. Quando Deus ele fala, eu sou o seu Senhor, eu sou o seu dono, eu sou o seu Salvador, a nossa alma não treme mais, a nossa alma não teme outra coisa a não ser ficar afastada do Senhor Deus. Só Ele pode restaurar a nossa sorte, só de Deus vem a nossa cura. Por isso, se você tem buscado a cura para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para a sua expectativa, para os seus relacionamentos, em qualquer outra fonte que não o Senhor, e é por isso que você não tem encontrado. Porque a restauração é uma obra que vem de Deus. Deus ele pode restaurar a sua saúde, Deus ele pode restaurar as suas finanças, Deus pode restaurar os seus relacionamentos, Deus pode restaurar a fé que um dia estava no seu coração e por conta da dureza da vida, da rudeza das situações, da crise com as pessoas, da frieza das pessoas à nossa volta, da dúvida que nasce no nosso coração, a nossa fé ela se esfriou e ela está longe de ser o que geralmente foi, mas o Senhor ele tem a autoridade e o poder de nos abençoar, de curar, de restaurar, porque a restauração é uma obra exclusiva, soberana do Senhor nosso Deus. A restauração também, querido, creia, a restauração é o resultado de oração. Deus ele não restaura alguém que não ora. Deus ele não restaura alguém que não confia nele. Eu não oro porque eu não creio que Deus possa agir. É uma cadeia. Eu não faço algo porque eu deixei, eu abandonei ou descri de uma outra situação. Por que a gente não ora? Eu não oro porque não tenho tempo. A gente sabe que isso não é verdadeiro. Não importa a situação que o mundo esteja, mas todos nós temos tempo de falar com Deus. Falamos quando estamos caminhando, fazendo nossas atividades, quando estamos tomando banho. Deus é o Deus de todos os momentos, Deus nos vê e nos fez. Não há nada encoberto aos seus olhos. Quando nós estamos em qualquer atividade, nós estamos em comunhão falando com o Senhor. Por isso nós temos que tirar e tentar parar de nos enganar, que nós não falamos tanto com Deus porque nós não temos tempo. E a gente continua querendo acreditar numa mentira que nós contamos para nós mesmos, que Deus só ouve a nossa oração se nós estivermos trancados no quarto, ou estivermos ajoelhados ali na sala, ou tiver alguém extremamente usado por Deus orando em meu lugar, em meu favor, ou estou lá no templo, lá na igreja, e lá sim, quando o pastor estiver orando, Deus está me vendo, recolhendo as minhas orações e me abençoando. A verdade bíblica é exatamente o contrário disso. A oração ela depende da minha vida, da minha intimidade, da minha dependência e do quanto eu creio que Deus ele é suficientemente poderoso para me ouvir, para tocar em mim, para me resgatar. Se eu não creio que Deus pode fazer algo por mim, eu não oro. Eu não peço nada para alguém que eu sei que não vai fazer por mim. Eu creio que você também não. E nós levamos esse mesmo comportamento na presença do Senhor. Nós levamos o mesmo comportamento na nossa vida com o Senhor. E dizemos, eu tenho tanta intimidade com o Senhor, porque eu não tenho respostas por uma razão. A gente não ora o quanto a gente deveria. Uma vida de oração é uma vida de dependência de Deus em toda e qualquer situação. E Ele vai responder a nós através da sua boa palavra, através de homens e mulheres usados por Ele, através de situações que Deus ele demonstra que Ele abriu e fechou portas, porque Ele não vai nos abençoar entrando por elas. Deus é o Deus que controla a nossa vida. Deus ele direciona a nossa vida. Por isso o salmista ele diz, como ribeiros de água
águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. A oração nos alimenta a alma e faz bem ao nosso coração. Por isso, a oração do salmista foi: Senhor, Senhor, o Senhor, eu dependo de Ti, restaura a nossa sorte, restaura a minha vida, põe rumo, põe direção na minha vida. Por isso, o reavivamento espiritual, ele vem como resposta da oração. Quando nós nos curvamos diante de Deus, Ele nos levanta diante dos problemas. Quando a igreja ora, o braço de Deus age em favor. Quando você ora, o braço de Deus age em favor das situações. Quando você ora, o braço de Deus ele é movido. Não porque eu orei, não porque eu torci Deus, mas porque eu me entreguei. Essa é a função da oração. Não é dobrar Deus, não é ensinar Deus a agir, não é ensinar Deus a ser Deus, mas é eu me colocar na minha posição, que é a posição de filho, filho que ama, que ouve e que obedece à boa palavra do Pai. Mas o texto ainda finalmente nos diz que a restauração não é só uma ação de Deus, não é só o fruto do mover de Deus. A restauração é um milagre de Deus. Ainda o salmista diz: restaura a nossa sorte, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O deserto do Negueb é o maior deserto da Judéia, com montes, com vales, com areia escaldante, um deserto terrível, mortal. Ali residem criaturas terríveis e mortais, serpentes das mais venenosas do mundo, escorpiões extremamente venenosos, uma geografia inóspita, onde o ser humano é praticamente incapaz de cruzar por aquela região. Mas interessantemente, Deus ele age com graça e misericórdia naquela região que, quando nós abrimos os olhos e olhamos, é apenas um amontoado de pedras abrasadas pelo calor do sol. Um lugar seco, hostil e mortal. Mas Deus, porque é um Deus de milagre, e Deus ele tem o poder de sim fazer brotar água da pedra, Deus ele faz mais ou menos isso acontecer. E é nessa linguagem e é nesse conhecimento do que Deus fazia todo ano naquele lugar terrível que o salmista diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Naquela região é tão estéril, a sequidão que acontece de uma forma tão terrível, uma vez por ano, Deus ele manda as chuvas invernais. Essas chuvas invernais abrem buracos, sulcos naquela areia, e aquelas chuvas elas vão acontecendo. O degelo das montanhas vai gerando essas torrentes de água. Deus ele não refresca o deserto, mas ele manda água para o deserto. Isso é um milagre de Deus. E aquele deserto terrível, aquele deserto causticante, aquele deserto mortal, mortífero, aquele deserto estéril, sem vida, sem alegria e sem cor, ele se transforma por milagre num vale florido. Os vales áridos se tornam fontes de vida e o deserto mortal se torna um lugar próspero, fértil, que agora não mais gera morte, mas gera alimento e gera vida. O milagre de Deus ele acontece nos mostrando que Deus é o Deus que provê, porque Deus é um Deus previdente. Deus ele se prepara e se preparou para fazer cada um de nós. Por isso, uma vez mais quero lembrar você em nome de Jesus: Deus não tem filhos não planejados. Deus não tem filhos não planejados. Você foi planejado, você foi planejada pelo Senhor, o Deus de toda a graça. O salmista então pede para que Deus faça o mesmo na vida do seu povo. Deus, nós estamos no meio do deserto e nós continuaremos vivendo no deserto. Mas uma coisa nós pedimos: nós não pedimos que o Senhor nos tire do deserto. Nós não pedimos que o Senhor deixe o sol mais frio. Nós pedimos que o Senhor mande as suas torrentes, que é mais do que o suficiente para transformar os vales áridos em vales de vida.
e o meu coração se encherá da fartura do Senhor. Quando nós cremos que a restauração é um milagre de Deus, que é fruto da oração, que é uma obra soberana do nosso Deus, que a sequidão de hoje não é motivo de estarmos desanimados, prostrados e derrotados, mas é um motivo de clamor, lembrando que a bênção, o passado glorioso não é garantia de um presente glorioso. Quando nós nos entregamos e confiamos a nossa vida, a nossa jornada e história nas mãos poderosas e restauradoras do Senhor, a igreja é restaurada, a minha vida é restaurada, a minha família é restaurada, os meus relacionamentos são restaurados. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que fala conosco de uma forma gentil e poderosa. O Senhor que nós amamos é o Deus que quer restaurar você. O ânimo vem de Deus, que nós possamos clamar em nome de Jesus, tirando-nos da tristeza, do sofrimento e nos encaminhando para a alegria, para a bênção e para a paz que temos no Senhor. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Que Deus abençoe você, sua família, e que você tenha uma semana linda, abençoada, próspera, saudável, em nome de Jesus. Querido e bondoso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito isso todo dia na nossa vida. Tem nos tirado da tristeza, da amargura, do ressentimento e tem nos encaminhado para a tua presença doce, gentil, restauradora e amável. A tua presença, ó Deus, que nos dá esperança, ânimo e vida. A tua palavra que enche a nossa vida com uma plena paz, a paz que o mundo não conhece, não pode ter, porque a paz que nós temos não é algo, mas a paz que nós temos é o Senhor Jesus em nós. Por isso, ó Deus, eu clamo e peço em nome do Senhor que o Senhor derrame alegria, vida e paz sobre o teu povo. Que o teu povo seja restaurado por ti. Que o teu povo, ó Deus, seja reanimado pelo Senhor. Arranca do nosso coração e da nossa boca toda e qualquer palavra de desânimo, de derrota, palavra de morte, palavra que traga tristeza ao coração das pessoas, mas que nós possamos jorrar das nossas almas esses rios de vida que vêm de ti. Ó Deus, nós temos esperança em ti, e a nossa certeza maior que um dia estaremos na tua presença. Isso enche o nosso coração de paz, bênção e a certeza do teu amor. Obrigado, Deus, pelo teu amor eterno. Continua abençoando o teu povo com saúde, com graça, com paz e com alegria, em nome e por amor de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas e eternas consolações que há apenas no Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que você seja abençoado, prosperado, curado, que você receba sempre, a cada manhã, o melhor de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz.